A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso curso Teologia Sistemática Fácil. Nós estamos no nosso quarto módulo, nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre pneumatologia. E eu quero te convidar comigo a falarmos sobre a obra do Espírito Santo, certo? Qual é a grande realização? Qual é a função do Espírito Santo no nosso tempo, nessa época presente? Nós falamos no vídeo passado a respeito da pessoa, da divindade e dos símbolos do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre esta grande obra do Espírito. A primeira coisa que nós precisamos notar é que o Espírito Santo ele está presente desde a criação. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. No nosso próximo módulo, nós vamos falar sobre a Trindade. Então nós vamos abordar mais especificamente esta questão do Espírito Santo sendo Deus. Mas ele está presente. Quando nós vemos ali na questão da criação, o que a Bíblia vai falar? Que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre as águas. Ou seja, ele está na criação, ele está presente na criação. Ele também está presente quando o homem é feito. A Bíblia vai dizer que Deus Pai vai olhar e vai dizer, Senhor, façamos. Ou seja, toda a obra de Deus, o Espírito Santo está presente. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E assim sendo, irmãos, ele faz parte de toda a história da criação. O Espírito Santo ele está presente em toda a criação. E também o salmista Davi, ele vai nos dizer assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Ou seja, desde o princípio, ele está utilizando homens para escrever sobre ele, para falar dele, o Senhor Deus, quando inspira a palavra. O que ele está fazendo? Ele está usando homens para registrar a história divina, a história do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está presente na criação, ele está presente na feitura do homem, ele está presente na inspiração de Davi e também na escrita da Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus, ele permeia toda a história divina. Por quê? Porque ele é Deus. E mais, neste tempo que estamos vivendo, o Espírito, ele está presente em nós, mas principalmente através da obra da criação. Ele está em nós e principalmente em toda a obra da salvação. Deus Pai, o que ele fez? Ele arquitetou, ele organizou, ele planejou a salvação. O Deus Filho, ele entregou-se para morrer por mim e por você. Para quê? Para que por meio dele nós fôssemos salvos. E é o Espírito Santo de Deus que leva a cabo a obra da salvação. Como? Primeiro, convencendo o homem. Tá? O homem, irmãos, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo para poder entregar a sua vida a Jesus. Nós cremos, irmãos, que o homem ele tem um livre-arbítrio. Sendo assim, ele pode escolher se ele é salvo ou se ele não encontra essa salvação. A salvação por Cristo é disponível para todos. Nós vamos ter uma matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas fica a cargo do homem escolher se vai aceitar esta obra ou não. Ok? Antes de nós continuarmos, se você está gostando do vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte no botãozinho inscrever aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida a respeito da Trindade, a respeito da salvação, da obra do Espírito Santo, vamos conversar, vamos tirar as nossas dúvidas, ok? Deixe aqui nos nossos comentários. E se você quiser fazer parte do nosso curso Teologia Sistemática Fácil, aqui embaixo está um link aonde você pode entrar no nosso chat do WhatsApp,
certo? Você clica lá e ele vai te direcionar para o nosso WhatsApp, onde nós vamos estar distribuindo a nossa apostila e dando mais vídeos, nós vamos estar ali, né, presente no WhatsApp, ok? Então, vai lá, se inscreva no canal, se inscreva no nosso curso e vai ser uma benção. Então, a obra do Espírito Santo é o quê? É convencer. É convencer o homem da necessidade de salvação. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Então é importante nós notarmos isso. Esta obra, esta realização do Espírito Santo, que é despertar na consciência do homem a necessidade de ser salvo. Você já viu que tem muitas crianças que crescem na igreja, mas eles nunca encontram a Jesus? É por quê? Porque, primeiro, eles não se deixaram ser encontrados. Talvez a família, talvez a igreja, mas o que nós precisamos entender? Que eles não abriram o coração para que o Senhor Jesus entrasse. E, por outro lado, pessoas que vivem no mundo uma vida totalmente desregrada, eles vão tomar a decisão de descer as águas para o batismo. Há menos de um ano, nós fomos batizar uma senhora de 70 e poucos anos, né, que aceitou a Jesus com lágrimas nos olhos. E no batismo dela, parecia que ela ia explodir de alegria, tá? A vida inteira. E lá no final da vida, o Senhor Jesus lhe move e fala ao coração dela. Então, o Espírito Santo, primeiro, ele convence o homem. Segundo, ele santifica o homem. A obra da santificação é exatamente esta obra em que Deus, ele vai limpar o homem. Tá? A palavra santificar fala exatamente dessa situação de separar o homem, de tirar o homem desta vida de pecado, imerso nos seus pecados e seus erros. E ele vai ser o quê? Santificado por Deus. Ele vai ser o quê? Limpo, separado por Deus para a obra que o Senhor tem preparado. Então, nós temos o convencimento do pecado, nós temos também a santificação. O Espírito Santo, o nome já diz, o Espírito é santo, é o Espírito santificador que vai nos preparar para herdarmos a salvação e esta vida com Cristo. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos regenerar, ou seja, vai nos gerar de novo. Foi exatamente o que Jesus disse para Nicodemos. Ele disse: olha, Nicodemos, você não entende, mas aquele que não for gerado, certo? De novo, ou seja, precisa um novo nascimento. Nicodemos não compreendia a questão do novo nascimento. O novo nascimento é uma nova geração de Deus, santificada, purificada, resgatada. 1 Pedro diz assim: sendo de novo gerados de uma semente, não de uma semente corruptível, ou seja, gerados de Deus, uma geração de Deus, uma nova vida em Deus. Hoje mesmo, antes de gravar, eu estava conversando com o irmão na porta da minha casa, na porta da igreja, e o irmão falava exatamente disso, como era diferente a vida dele antes de Jesus. E não era uma criança, já é um irmão de uma certa idade, né, que aceitou a Jesus há 2 anos, se batizou, e hoje ele vive uma vida totalmente diferente. Jesus curando, libertando, ajudando ele em todas as situações. Então nós somos novamente gerados. E por fim nós somos o quê? Justificados. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Ou seja, os nossos pecados, as nossas falhas, elas faziam separação entre nós e Deus. Colossenses capítulo 2. Cristo pegou as nossas culpas. Cristo pegou a nossa dívida. Cristo pegou o nosso pecado. E o que ele fez? Ele cravou na cruz do Calvário. E hoje, o que acontece? O Espírito Santo, ele nos leva a essa conversão. Ele nos convence, ele nos santifica,
ele nos regenera e ele nos absolve, ele nos justifica, ele é o caminho para que a obra da salvação ela seja plena e eficaz. Então, todos aqueles que não são salvos precisam ter um encontro com Jesus. Todas as pessoas precisam ter um encontro. É por isso que nós pregamos, para que todos venham ter um pleno encontro com Cristo. Tá? E uma outra obra subsequente à salvação é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Tem uma frase que eu vi, não sei de quem, e eu ouvi isso há muitos anos atrás, muitos anos. Eu era bem novinho quando eu vi. E essa frase ela vai dizer assim: o batismo com o Espírito Santo é para o salvo, o que a salvação é para o não salvo. Ou seja, para o não salvo, a salvação é a coisa mais importante e necessária. Mas para aqueles que são salvos, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é algo extremamente necessário para podermos realizar a obra de Deus e vivermos esta vida de plena santificação. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos deixar claro que ele não salva. O que salva é o perdão que Cristo nos ganhou no Calvário. Mas esta obra do Espírito Santo, que é o batismo, ele vai nos ajudar na manutenção desta salvação, vai nos ajudar a levar esta salvação aos outros, vai nos ajudar a nos fortalecermos diante das provações e das dificuldades. Tá? Todo crente, quando aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita nele como o santificador. Mas o batismo com o Espírito Santo, com o seu sinal, a sua evidência em falar, que é o falar em línguas estranhas, é somente quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Irmão Emerson, e como eu faço para saber se eu sou ou não sou? Pronto, se você está na dúvida, não é. Por quê? Porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele é algo indizível, ele é algo inimaginável e você tem certeza do que aconteceu, ok? E esse batismo com o Espírito Santo, nós usamos muito o texto de Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, né? Que é o mesmo trecho que Pedro usa em Atos capítulo 2, mas diversos profetas do Antigo Testamento falaram desse derramamento de água sobre o sedento, falaram desse mover de Deus, sobre esse derramar de Deus sobre o seu povo. Então, desde os primórdios, o Senhor vem falando com os seus a respeito deste batismo, certo? A respeito desta obra que o Espírito Santo faz, que é o batismo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para todos os salvos, todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles podem ser batizados com o Espírito Santo. Mas como receber esse batismo? Oração, oração, santificação, clamando e buscando, ok? Nós temos mais versículos, mais detalhes na nossa apostila. Quer receber? Se inscreve aí no nosso grupo do WhatsApp, no nosso chat, tá o link aqui na descrição e você vai poder acompanhar junto conosco na nossa apostila, ok? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é algo atual, ele é algo para nós. Esta promessa, irmãos, não ficou para os apóstolos, né? Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim: e há de ser que depois desses dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e sobre todos os servos e servas naquele dia derramarei. E Pedro continua dizendo, e isso é para aqueles que estão também longe, ou seja, é para todo o tempo o batismo com o Espírito Santo. Você ainda não é batizado? Ore, busque ao Senhor, e eu tenho certeza
que o Senhor Jesus, ele vai entrar com o batismo na sua vida. E não existe fórmula mágica. Nós conhecemos irmãos que terminou o culto, eles foram para casa e foram batizados no meio do caminho. Outros irmãos estavam sonhando que estavam falando língua estranha. Quando acordaram, estavam falando. Eu fui batizado com o Espírito Santo. No final de um congresso, todo mundo foi sentar e eu fiquei teimando ali na frente. O pastor estava dando a bênção apostólica já, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é algo real e é algo para o nosso tempo. E eu te convido a buscar, a experimentar esse doce sabor que é o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, a visão de Joel e a visão de Pedro, eles vão além do tempo deles. Eles chegam até nós. E por que nós precisamos desse batismo? Para sermos fortalecidos em Deus e cheios da graça e da unção do Espírito Santo. Ok? Deus te abençoe. Nós estamos encerrando por hoje, mas no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o fruto e os dons do Espírito Santo. Ok? Eu te aguardo no nosso próximo vídeo ou no nosso grupo do WhatsApp. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.